Estamos iniciando e esse é o podcast Mais Vida, ao vivo aqui pela Dr. Play, essa plataforma que através da informação transforma, informa e restaura vidas. Hoje, tenham certeza, mais uma edição inédita, exclusiva e principalmente de grande utilidade pública dentro desse intuito maior, agradecendo a audiência pelo YouTube agora em Dr. Play Saúde e depois o programa fica eternizado e todos que têm o sistema da Doctor também podem interagir e participar, observando e ajudando também a salvar vidas. Na edição de hoje, vamos falar muito sobre o coração, porque eu tenho a meu lado o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ter esse bate-papo agora, né? Sobre temas muito importantes na cardiologia e na medicina como um todo. Verdade. E o que eu sempre acho assim muito interessante, a gente vai falar um pouquinho do histórico de atuação brilhante, eu caracterizo, do doutor, porque o doutor também é professor. Como é que está a docência caminhando bem, doutor? Sim, sempre. É importante porque às vezes eu achava que quando me formei em medicina eu era médico. Só que hoje eu divido isso em 50% e 50% mesmo. No final das contas, eu acho que a sua missão é salvar vidas. A minha também é. E uma coisa que eu percebi foi a diferença na vida das pessoas. Seja pela educação, seja pela saúde. Quando eu vejo uma vida de uma família transformada por conta de um atendimento meu, que realmente assim fez a diferença, isso para mim não tem preço. E quando eu vejo um aluno meu, no final das contas, tratando bem um paciente, conduzindo de um modo adequado, né, um paciente. Ou então quando eu vejo uma homenagem que eles possam fazer, para você ter uma ideia, eu fui patrono, escolhido patrono agora da turma de medicina da faculdade que eu dou aula. Isso para mim também não tem preço. Ou então quando alguém diz assim, professor, eu quero ser cardiologista por causa do senhor. Isso é uma alegria muito grande para mim. Então cada vez mais a docência está ganhando meu coração, viu? Mas, doutor, isso é excepcional. Eu tenho, vamos dizer, uma vivência baseada no que o senhor fala com tanta sabedoria, porque passei alguns anos da minha vida também ministrando aula e é exatamente essa leitura. A gente vê a importância, né, de todo o trâmite educacional em relação a essa história. E isso a gente repassa para a vida. Vejam, a atuação do doutor também no Hospital Metropolitano, na coordenação da cardiologia, é algo que eu tenho acompanhado muito de perto e já quero parabenizá-lo, viu, doutor? E o grande hospital, o Templo da Saúde, o Metropolitano, como está, doutor? É um hospital referência, né? Um ser vivo muito grande. Então imagine o que é realmente ser a referência da cardiologia num estado como o nosso. Então se acontecer alguma coisa em qualquer estado, em qualquer cidade do nosso estado, vai para o Metropolitano. Então as coisas complexas, o que é raro, acaba ficando endêmico, né? Acaba ficando comum lá no Metropolitano. E gerenciar toda essa complexidade, gerenciar tantos profissionais, isso realmente é bem complexo. Mas a gente vai tentando fazer a nossa parte, tentando fazer a diferença também lá, né, no Metropolitano. E graças a Deus os resultados estão sendo bem satisfatórios. Satisfatórios e, como eu disse, né, nesse acompanhamento assíduo, eu tenho notado que todo o corpo clínico está tendo um êxito muito grande, porque a vida é feita de mudanças, os aprendizados são grandiosos, porque as pesquisas se aprofundam nessa área do senhor. Como andam, doutor, os congressos, a evolução dos medicamentos e procedimentos? Existe sempre uma lei em tudo na vida que vai tudo dobrando, né, praticamente de complexidade em pouquíssimo tempo. E na medicina não é diferente, e na cardiologia principalmente, que a gente sabe que é uma das especialidades, inclusive na medicina, que mais tem estudos clínicos. E o que era a realidade há 10 anos não é mais a realidade de hoje. E a gente tem que estar sempre atualizado, e isso é importante também a docência,
porque eu tenho que me manter atualizado para poder passar para frente os conhecimentos e aplicar isso também, seja no Hospital Metropolitano, seja no consultório, seja lá onde for, para o bem dos pacientes. Então, essa atualização contínua faz parte do médico em si. Aquele médico que não se atualiza, infelizmente, ele não consegue realmente mais um espaço no mercado como era antigamente, né? Então, isso é fundamental. Verdade. E, doutor Gustavo, vamos começar praticamente na origem, na essência, no cuidado que devemos ter. A teleexalta, prevenção de doenças cardíacas. Aí está a base de toda essa história, não é isso, doutor? É isso mesmo. Então, um cardiologista, na verdade, na cardiologia tem diversas doenças. Mas o que eu não quero, principalmente, é que você infarte. A pessoa não pode infartar. Então, para que ele não infarte, eu preciso controlar os fatores de risco que fazem com que isso possa acontecer, que isso chamam de prevenção primária. Então, é assim. Na verdade, eu tenho principalmente um LDL, que é uma lipoproteína de Low Density Lipoprotein. Então, é uma proteína que ela entra dentro do vaso sanguíneo, oxida, isso faz com que haja uma inflamação, ela pode se romper, expor a parte de baixo, que é altamente trombogênica, com risco de trombo. Isso vai fazer um trombo e fechar a circulação da artéria. Isso é um infarto agudo do miocárdio. Agora, para que, logicamente que tem a condição genética, algumas pessoas já têm uma condição de ter mais LDL, maior um risco cardiovascular um pouco maior do que as outras pessoas, então a carga genética importa muito, mas logicamente que os hábitos de vida e costume também são muito importantes nessa avaliação. Então é importante que a gente possa identificar. Então, meu papel, quando um paciente chega para mim, é primeiramente, numa prevenção primária, identificar os fatores de risco que podem levar a um infarto agudo do miocárdio. Quais são esses? São principalmente a hipertensão arterial sistêmica. Então, a hipertensão vai fazendo com que essa placa aterosclerótica possa ter um risco de ruptura muito grande. E outra, a elasticidade das artérias vai se comprometendo. Outra coisa também muito importante que você conhece bem, que é o diabetes. Então, o diabetes seja o tipo 1, o tipo 2, mas principalmente na nossa população tipo 2, que é aquele mais no envelhecimento da população, ele vai gerando logicamente que além do depósito da glicose, ela também inflama. O paciente diabético é um paciente inflamado, e essa placa aterosclerótica fica com inflamação com maior risco de ruptura. Da mesma forma também a oxidação com tabagismo. O tabaco, o tabagismo, inclusive agora com os vapes, né, esses eletrônicos aí, que vieram como uma proposta de tratamento, como um tratamento anti-tabagismo, que na verdade não tem nada disso. Eles inflamam, oxidam o LDL também com risco de ruptura dessa placa. Sedentarismo, né, a falta de atividade física, uma dieta desbalanceada, que eu acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também mais para frente. Então esses são fatores de risco que eu preciso identificar e com o tempo controlar. Agora, outra coisa também importante na prevenção de doenças cardíacas que muitas vezes passam desapercebidas é o seguinte: às vezes o indivíduo tem uma condição cardíaca, como por exemplo uma alteração valvar, em que essa alteração valvar vai fazendo com que haja uma predisposição a colocar bactéria lá dentro. E às vezes a gente nem sabe, mas existe uma condição bucal desfavorável com bactérias, que são bactérias até mais perigosas dentro da boca, que são germes anaeróbicos, que a gente chama, que isso pode cair na corrente sanguínea e, consequentemente, chegar na válvula, gerando uma coisa chamada endocardite infecciosa. Então, a boa saúde bucal faz parte também de uma prevenção cardiovascular adequada. Então, é importante que a gente possa ver tudo. Por isso que é tão importante fazer um check-up. Quando a gente pensa em check-up, a gente pensa muito em cardiologista. Ah, não, vou no meu cardiologista fazer meu check-up anual. Isso principalmente é importante acima dos 30 anos de idade, 40 anos de idade, que é quando as coisas vão começando, esses fatores de risco vão se acumulando até culminar uma doença cardiovascular. Então, em primeiro ponto, eu quero prevenir. Seja um primeiro evento, que eu chamo isso de prevenção primária, como a gente falou, seja um segundo evento, porque às vezes a prevenção das doenças cardíacas podem ser também naquele paciente que já teve uma condição cardíaca inicial. Aí eu chamo isso de prevenção secundária. Esse paciente eu já chamo de alto risco cardiovascular, às vezes de muito alto risco cardiovascular, dependendo da condição que ele teve. Então, essas prevenções são de fundamental importância. E é o olho clínico treinado que realmente vai identificar o que é que eu preciso mexer para que evite realmente uma doença cardiovascular instalada. Muito interessante, portanto, a base é essa da prevenção. Doutor Gustavo, eu nunca me esqueci, eu vou querer que o senhor exalte novamente quando a gente fala dos exames, das taxas, por exemplo, de colesterol. Aí eu estou lembrado do LDL, né? Ou seja, logo Deus leva, tem essa história, tem que ter cuidado.
Quando eu comecei a observar as taxas baseado no que o senhor falou, que eu acho que isso vem muito da vertente de professor, né? De conseguirmos analogias que facilite o entendimento. Eu queria que o senhor repetisse as duas siglazinhas, doutor Gustavo. E aí? Isso é motivo de muita confusão sempre, né? Doutor, qual é o colesterol bom, qual é o colesterol ruim? Aí a gente tenta usar de algum artifício para poder fazer com que a pessoa lembre. E deu certo com você, né? Você deu lembrou certo, bem. Eu fico pensando e olhando, viu, doutor? É isso. Então a gente fala assim, o HDL é o colesterol bom. Tá, ele é o faxineiro. Isso, tudo bem. Só que a gente tem que pensar o seguinte, como é que eu vou fazer com que o paciente lembre disso? Aí eu falo, ó, hoje Deus livrou. Então esse é o colesterol bom, hoje Deus livrou. Mas o LDL é aquele ruim, perigoso, que é logo Deus leva. Então toma cuidado, vamos controlar esse LDL aí da melhor maneira possível. Viu, doutor? É uma forma assim de associarmos, mas quando vamos ver, obviamente, o exemplo prático na hora do recebimento, por exemplo, de um exame, isso é uma coisa que facilita e vão servir de alertas, né? O meu foi um caso, nos exames eu já me lembrei logo do doutor, eu digo, graças a Deus, pelo menos o logo Deus leva, tá tudo normal, viu, Não vai doutor? ser tão logo assim, né, Fábio? Graças a Deus. Doutor Gustavo, vamos ver agora na interação, sabemos que há uma evolução também nos tratamentos das doenças cardíacas. O que o senhor analisa nesse campo? Lógico, passamos por uma pandemia, por momentos bastante críticos, mas isso tem reverberado também, creio, em algumas ações atuais. Ou seja, algumas pessoas não puderam se cuidar, outras que não tiveram essa condição ou não têm essa condição, e a gente nota que o sistema de saúde, eu tenho essa percepção, está recebendo um número maior de pessoas, vamos dizer assim, doentes. E aí, doutor? Então, durante a pandemia, ninguém fez prevenção de muita coisa. Todo mundo ficou trancado em casa, acabou tendo dieta inadequada, então tudo isso complicaram as coisas. Então a gente viu um represamento, um aumento muito grande, logicamente, das mortes por doenças respiratórias e pela falta de prevenção. A maioria ganhou peso ao longo do tempo, né, dessa pandemia. Foram muitos relatos de que ganharam 10 quilos, 20 quilos. Você imagina como é que a pessoa fica com a adaptação em tão pouco tempo, um ganho tão grande de peso nesse período. Então isso tudo muda muito. A falta de prevenção, a falta de tratamento das comorbidades. Então foram 2 anos, 3 anos aí de estacionamento de piora de tudo. Aí, a partir do momento que as coisas voltaram ao normal, a gente viu o boom de doenças cardiovasculares. E, logicamente, que em condições normais, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. De cada 3 mortes, 1 é por causa cardiovascular. E aí a gente chama cérebro vascular, né? Seja o AVC, principalmente o infarto agudo do miocárdio. Então, se a gente não faz a prevenção do modo adequado, fica difícil depois a gente conseguir remediar. Logicamente que depois que a pessoa tem uma condição, existem tratamentos. A medicina, como a gente conversou, avançou muito, a cardiologia principalmente, e a gente consegue tratar para aqueles que não conseguiram prevenir de modo adequado, como a gente conversou, ou seja, aqueles que apesar da prevenção, mesmo assim aconteceu, porque tem coisas que são inevitáveis. Então a gente tem, por exemplo, se um paciente tem um infarto agudo do miocárdio, a gente estava até conversando há pouco, né? Antes de entrar no lado do coração paraibano, tudo mais que mudou, é uma revolução. A gente pode conversar sobre isso também um pouco depois. Vamos sim. Só que aí o que é que acontece? Quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, ela precisa urgente, porque tempo é músculo. Então a gente precisa de modo urgente abrir artéria. Lembra que a gente falou? É uma placa de LDL que rompe, expõe lá dentro do endotélio, que é altamente trombogênico e fechou a artéria. Em até 2 horas, já praticamente perdeu todo o músculo. Em até 12 horas é o tempo que a gente tem para fazer. Mas a gente precisa abrir essa artéria, seja de 2 meios, seja de modo pela hemodinâmica, um cateterismo, que a gente vai tentar colocar um stent. Isso é o que a gente precisa fazer. Se o paciente estiver lá em Cajazeiras, por exemplo, pelo coração paraibano, preferencialmente ele vai ser levado para Patos, que tem uma hemodinâmica. E aí lá em Patos vai tentar colocar ele no cateterismo, olhar o que tem de artéria obstruída e tentar abrir a artéria. Então isso vai fazer com que aquele músculo que ficou ali, quase morre, não morre, ele viva. Então vai evitar uma morte cardiovascular e vai evitar a sequela do infarto, que é a insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica. Se o paciente não tiver condições de ir até um serviço de saúde com hemodinâmica em até 2 horas, pode ser feita uma coisa chamada trombolítico, que é uma medicação que tenta dissolver o trombo.
Mesmo assim, ele precisa fazer um cateterismo depois para ver o que é que tem lá. Porque a doença aterosclerótica, pelo colesterol, ela é uma doença sistêmica, que a gente chama. Ela não está lá só no coração. Ela está em todas as artérias do corpo. Então, ela não está só em uma coronária. Provavelmente, ela pode estar em várias. Então, a gente precisa estudar direitinho o que é que tem na coronária desse paciente, para poder fazer a estratificação no modo adequado. Então, um infarto agudo do miocárdio, principalmente aquele com alteração do eletro, que é o infarto com supra, ele pode fazer a hemodinâmica, que é o cateterismo, ou o trombolítico, com supra. Sem supra eu não posso fazer o trombolítico, mas eu preciso fazer a hemodinâmica. E aí a hemodinâmica vai depender muito. Se for sem supra, sem uma alteração do eletro, em até 2 horas, dependendo da situação, em até 24, em até 72 horas, ou eletivo, vai depender muito de cada caso. A partir do momento que eu fiz o cateterismo, o médico, o cardiologista, hemodinamicista, ele vai decidir qual a melhor estratégia terapêutica adequada para aquele paciente. Se por acaso for uma estrutura muito ruim, se eu não conseguir colocar um stent, eu posso ter uma indicação de uma cirurgia. Por exemplo, a cirurgia de revascularização miocárdica, ou a mamária, a ponte de safena, isso pode ser indicado. Se por acaso for o caso, coloca um stent também. Agora tem outras coisas também, né? Dentro da cardiologia, às vezes o coração fica fraco, batendo de um modo lento, que a gente chama isso de bloqueios atrioventriculares. E nesses bloqueios, muitas vezes, é preciso colocar um marca-passo. Então, isso também vai ser avaliado para colocar um dispositivozinho, parece um geradorzinho, e vai por dentro da veia estimular o coração para que ele bata na batida, na cadência certa. Existe uma situação, como alguns fazem também, umas arritmias chamadas fibrilação atrial, flutter atrial, ou algumas taquicardias ventriculares que precisa fazer uma ablação, que é uma radiofrequênciazinha que queima o coração, de modo que o curto-circuito se desfaça. Então existem várias situações, culminando aí no final das coisas, como última estratégia possível, se o paciente ficar com o coração muito fraco, o transplante cardíaco, que é um último cenário, aquele paciente refratário a todas as terapias. Logicamente que ele vai trocar uma doença por outra, que ele vai ter que tomar uma série de medicações que diminuem a imunidade para poder ficar tranquilo com a questão do coração, mas realmente muda totalmente a vida de um paciente que estava totalmente dependente, estava em casa, com muito cansaço, ou estava no hospital, entubado, com drogas vasoativas, e agora ele vai ter uma bomba nova. Então isso é realmente fantástico, né? Então nessa situação em que a prevenção não foi o caso, aí a gente tem que remediar. E na cardiologia, graças a Deus hoje em dia, tanto de modo tradicional e também de um modo mais novo, que a gente acabou não falando, mas são as coisas atualmente que a gente chama pela hemodinâmica de cardiologia intervencionista estrutural. Hoje em dia a gente já está trocando válvulas por cateterismo minimamente invasivo. Já está fazendo alguns dispositivos que antigamente não tinha. Às vezes uns buraquinhos de comunicação no coração, que a gente chama de comunicação interventricular, comunicação interatrial, a gente consegue fechar também por hemodinâmica. Então as coisas estão andando de um modo, infelizmente ainda não está totalmente disponível no SUS em todo o país, mas que as coisas como estão andando, daqui a pouco isso vai estar disponível para toda a população. Isso vai ser muito bom para a gente, né? Informações, como eu sempre digo, de um médico, na minha concepção, e eu tenho certeza para todos, extraordinário, de muito conhecimento. Doutor, vamos pensar numa situação domiciliar. No caso de um infarto, lógico, chamar os sistemas de saúde, sabemos que há uma demora, né? Temos hoje, vamos pensar em João Pessoa, né? Uma cidade que cresce cada vez maior. O que poderia se fazer ali de imediato? Se demora muito, sabemos que os segundos aí são preciosos. Seria o caso de colocar num carro e levar, tomar uma aspirina, fazer o quê, doutor? E aí? Depende muito do local em que você está, né? Então, se você está muito perto de uma unidade de saúde, pode ser o caso realmente de colocar num carro e levar para esse pronto-socorro, se realmente tiver uma demora até que isso aconteça. Mas imagina o cenário. Por exemplo, quando a gente tem uma saúde, um sistema de saúde bem integrado, quando você entra em contato, por exemplo, com a ambulância do Coração Paraibano, ele já vai linkar com qual atendimento você vai para ter a sua saúde, a sua condição totalmente resolvida. Então, às vezes você acha que deve ir para algum lugar, acaba indo e atrasando o seu tratamento, porque se você tivesse ligado, por exemplo, para um SAMU, e ele já ia tentar linkar tudo isso, a gente já conseguiria chegar no tratamento definitivo de modo adequado. Então o ideal é a gente, peraí, eu estou há 5 minutos no hospital, tudo bem, então leva rápido para um hospital, para um pronto-socorro, um pronto-atendimento que possa fazer esse meio campo de modo adequado, já fazer as medicações iniciais, que são remédios que afinam o sangue também, né? Em casa, tomei uma aspirina e vou aguardar, isso não vai resolver o problema, porque lembra, tempo é músculo, então a gente precisa levar para abrir a artéria o mais rápido possível.
Só que, logicamente, a gente não pode, de modo inadequado, levar para um hospital que não é o ideal. Então, o ideal seria, entre em contato com o SAMU, ou que eles vão ver aí a questão do coração paraibano o mais rápido possível, ou vai para uma unidade de saúde mais próxima, principalmente UPAs, hospitais regionais, que também não vai adiantar levar num posto de saúde que não tem a estrutura adequada para isso, né? Então a gente precisa ser rápido, na verdade, seja o mais próximo possível, seja SAMU, preferencialmente uma unidade de pronto atendimento. O doutor Gustavo, a gente também escuta muito assim, lógico, estamos diante de um país continental, mas observamos muito pessoas novas, vamos dizer, na faixa dos 30 anos, que de saúde, vamos dizer, está com a saúde plena e de repente tem um infarto fulminante. Isso seriam condições humanas realmente trágicas, inevitáveis? Como é que o senhor analisa isso? Meu pai fala assim, para morrer basta estar vivo. É verdade, doutor. Então não tem jeito, está todo mundo sempre na fila. O que a gente tenta fazer é fazer com que essa fila demore um pouco mais para que a gente aconteça. Logo Deus leva, tem que demorar um pouquinho mais, tomara. Só que o que acontece? Existem 5 tipos de infarto principais. Né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. O tipo 4 tipo 5 está muito relacionado a procedimentos. A hemodinâmica, a cirurgia cardíaca. O tipo 1 é o tradicional, com essa placa que eu falei, que ela rompe, expõe o endotélio e trava tudo. O tipo 2 é um trombo. E nessa condição, existem algumas situações adquiridas, hematológicas, ou seja lá o que for, principalmente, por exemplo, nessas condições de doenças virais, que pode acontecer também uma carga trombótica um pouco mais aumentada. Então isso pode acontecer em qualquer idade. Um trombo em qualquer artéria ou em qualquer veia. A coronária não é diferente, a coronária é uma artéria também. E ela pode ser acometida por um trombo. Então, independentemente da idade. Logicamente que os fatores de risco, como eu falei, vão se acumulando ao longo da vida. Isso vai fazendo com que o risco seja muito maior com idades acima de 40 anos de idade. Então, uma pessoa teve uma morte súbita, uma morte por causa inexplicada. Simplesmente estava bem e, puf, caiu, morreu. A chance disso ser infarto agudo do miocárdio acima dos 35, 40 anos de idade é muito alta. Então, a principal causa de morte súbita nesses indivíduos, nessa faixa etária, é infarto agudo do miocárdio. Na idade mais jovem, 35 anos, 30 anos para baixo, a chance de ser infarto diminui bastante. Pode acontecer? Lógico que pode. Mas existem algumas outras causas, principalmente arritmias, existem algumas condições estruturais chamadas cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, dentre outras, algumas canalopatias que a gente fala também, que aumentam o risco de morte súbita. E simplesmente o indivíduo faz uma fibrilação ventricular, que é uma arritmia fatal, e morre. Então, às vezes, o paciente morreu, aí faz, foi um infarto. Quantos anos tinha? 22 anos de idade. Faz, levou para algum lugar? Não, não levei. Então, qual é a chance de ter sido infarto? É baixa. Isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque se você teve algum familiar de primeiro grau, algum parente de primeiro grau, um pai, filho, irmão que também é de segundo, mas enfim, algum parente muito próximo que teve uma morte súbita em idade muito jovem, você pode ser o próximo. Então é importante saber se isso foi um infarto ou se não foi, porque eu vou fazer a prevenção com base no seu histórico familiar também. Então é importante que a gente faça tudo isso, tá? Então não necessariamente foi um infarto. Pode ter sido? Pode, mas não deve. Esse é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Estamos ao vivo, agradecendo a todos que estão a observar nesse momento com a presença ilustre do cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Doutor, esse tópico aqui atrai muito o senhor, eu tenho certeza. As pesquisas e estudos clínicos. Notamos na interação do senhor, e eu creio que deva ser até um hábito dos grandes médicos, esses estudos clínicos, porque devem levar a um maior aprendizado e um diagnóstico mais assertivo. É por aí, doutor? Exatamente. A gente tem hoje em dia na cardiologia diretrizes. As diretrizes balizam a nossa conduta como um todo. Só que essas diretrizes são formadas através de vários estudos clínicos. Então o que a gente indica é aquilo que os estudos já mostraram. Geralmente um estudo clínico é feito assim. Eu pego uma medicação, ou uma intervenção, seja ela qual for, e divido em 2 grupos. Para um eu dou um placebo, que eu acho que é o remédio, mas não é. O paciente não está sabendo o que é. E para outro eu dou uma intervenção. E aí, ao longo do tempo, eu vou estudando para ver os desfechos. Será que aquele que recebeu a intervenção vai morrer menos, vai ter menos infarto, vai ter menos insuficiência cardíaca, vai melhorar do que aquele que não recebeu?
E aí a gente vai avaliando todos os vieses e no final a gente checa, olha, esse aqui teve 20% a menos de risco de morrer. Então esse remédio vale a pena ser dado para esse grupo de pacientes. Só que aí esses estudos eles vão sendo balizados por outros, até o ponto em que se descobre outra medicação, uma outra intervenção e se faz os estudos da mesma forma. Então hoje em dia na medicina a gente só indica o que realmente faz diferença para o paciente. Isso faz toda a diferença no nosso cuidado, né? Antigamente, quando a gente precisava saber um estudo novo que saiu, a gente tinha que comprar o estudo, tinha que esperar chegar, né? Na minha época, eu sou novo, né? Sou bem novo, mas já estou 12 anos formado. Então, na minha época de faculdade, tinha que ir na biblioteca central da UFPB, solicitar o estudo, tinha que tirar xerox das coisas. Era uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, saiu o estudo, na mesma hora eu estou disponível no meu celular. Então, não tem mais motivo para a gente não estar atualizado. Então, isso faz a diferença sim. O que sai no Congresso Europeu, no Congresso Americano, a gente consegue aplicar aqui na nossa realidade. Logicamente que alguns dispositivos vão demorar um pouco mais para chegar, principalmente por causa de custos. Mas, às vezes, medicações ou modificações no esquema terapêutico, a gente pode fazer sim aqui, e o que a gente faz no Metropolitano, o que a gente faz para os nossos pacientes, são os indicados nas grandes diretrizes mundiais. Isso faz a diferença. É sensacional a gente sempre na vida aprendendo e com essas informações tão sábias, tão diferenciadas, eu tenho certeza estamos e vamos salvar mais e mais vidas. Doutor, a população, notamos, está envelhecendo, né? Principalmente, creio que a população mundial, mas no Brasil isso está acontecendo. Aí diz, saúde cardiovascular na terceira idade. Como essas pessoas devem proceder, se cuidar? É uma coisa que vem ou deve vir desde a origem? E aí, doutor? Antigamente, os pacientes morriam muito na primeira infância. Por desnutrição, seja lá o que for isso, a média de expectativa de vida despencava, porque vários morriam com 1 ano de idade, então a média de vida despencava. Hoje em dia, com as condições de saúde pública e tudo mais, vacinação, então a gente conseguiu elevar, mas mesmo assim, antigamente mesmo, o paciente tinha um infarto e morria, não tinha o que fazer, era repouso. Antigamente o tratamento de infarto era repouso. Hoje em dia a gente sabe a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Então antigamente morria, hoje sobrevive. Só que muitas vezes quando ele tem alguma condição que faz com que a intervenção faça com que ele sobreviva mais tempo, ele vai sobreviver com a sequela. E a sequela faz com que isso altere a qualidade de vida do idoso. Então, para aqueles que nunca tiveram, graças a Deus, uma alteração cardíaca ou alteração de qualquer sorte que seja, muito importante, a gente tem que realmente prevenir. É aquelas coisas que a gente conversou no começo. A prevenção cardiovascular, que vão acumulando ao longo do tempo, principalmente aos 40 anos de idade. Só que não começa aos 40. A gente precisa ter esse cuidado desde a infância. A obesidade infantil está endêmica. A gente tem que ter muito cuidado com a questão da obesidade infantil, né? Algumas condições que começam na infância hoje em dia. Isso, imagine a situação de um paciente hipertenso aos 20 anos de idade. Quando ele chegar aos 60, são 40 anos de hipertensão arterial. Então ele vai ter um infarto jovem. Então a nossa velhice, 65, 70 anos, a gente precisa pensar na idade jovem. E mais, nessa situação, imagina, os nossos músculos eles são formados na nossa fase de infância. Até aos 30 anos de idade, a gente está fazendo nossa massa muscular, nossa massa óssea. Se isso não é formado adequadamente lá atrás, como é que vai ser feito lá na frente? Então, os indivíduos idosos, adultos mais jovens, adultos mais meia idade ou idosos, eles precisam estar realmente adequadamente em sua saúde física e mental. Então, nessa situação, palavras cruzadas é bom para a cabeça, né? Fazer algumas coisas integrativas que eu acho que a gente vai talvez conversar um pouco mais para frente também, né? São importantes, mas principalmente cuidado com as condições cardiovasculares e os fatores de risco que são acumulados para que ele possa ter uma terceira idade, né, de um modo mais adequado. Doutor Gustavo, o senhor coordena o serviço de cardiologia de uma grande unidade hospitalar, que é o Hospital Metropolitano, que é gerenciado pelo governo do estado, um trabalho extraordinário, eu acompanho muito de perto. O senhor tem visto pessoas com problemas cardíacos mais jovens, ou seja, que chegam lá numa idade que não era tão habitual há alguns anos atrás? E eu até converso isso com os meus residentes. Às vezes eu olho assim a idade deles, dos pacientes, e eu digo, meu Deus, está chegando em mim. Já eu vejo os pacientes mais novos do que eu com condições cardíacas. Só que na maioria das vezes, essas condições cardíacas em pacientes mais jovens são por uma condição chamada febre reumática.
em que o paciente tem algumas condições, uma infecção da garganta, não tratada adequadamente, por isso que é tão importante nos países em desenvolvimento, de terceiro mundo, como infelizmente é a nossa situação, em que as pessoas não levam para um cuidado adequado, e aí o que acontece? Essa febre, a infecção de garganta, a bactéria é muito similar a uma válvula cardíaca, por exemplo. Então, ela acaba tentando combater uma infecção e morde uma infecção, uma lesão no coração, uma valvopatia. Isso vai desenvolver uma alteração cardíaca em idades muito jovens, 15, 20 anos de idade. Então, as valvopatias são importantes em pacientes muito jovens. Só que as cardiopatias isquêmicas também, como por exemplo essa questão do infarto, seja por doença aterosclerótica tradicional, aquele infarto tipo 1, seja pelo infarto tipo 2 do trombo, também acontece em indivíduos muito jovens. Então, é aquela coisa que a gente já conversou. A partir de 40 anos a coisa começa a esquentar um pouco mais, começa a ficar um pouco mais difícil. Mas não é só nessa faixa etária, não. Não é só nessa faixa etária. Nós estamos agora com a tela, doutor Gustavo, doenças cardíacas congênitas. O senhor já tocou um pouco no assunto e quando a gente vê o histórico familiar, se tiver situações cardíacas, tem que se ter um olhar, vamos dizer, mais cuidadoso, mais criterioso. É de assustar mesmo. O que devemos fazer, que providência devemos tomar? As condições genéticas, elas são importantes. É como eu falo, é mais ou menos assim também. É como se nascêssemos com vários frasquinhos, com vários copos, com uma quantidade de água variável para cada doença, cada situação. Ao longo da vida, a gente vai derramando uma jarrinha de água em todas elas. Então, tem gente, por exemplo, que nasceu com um copo bem sequinho para doenças de pele. Tomam sol a vida inteira e não acontece nada. Tem pessoas que já nascem com esse copo cheio, basta um pouquinho de sol e transborda. Câncer de pele, por exemplo. Tem gente que nasce com um risco de câncer de pulmão, fumam bem pouquinho ou então tem uma condição de tabagismo passivo e já tem uma condição pulmonar mais importante. Tem gente que fuma a vida toda e não acontece nada desse ponto de vista pulmonar. Com as doenças cardíacas é a mesma coisa. Meu pai, minha mãe, todos os meus tios, meus avós tiveram uma condição cardiovascular. Qual é a minha chance? Muito alta. Imagina se eu não cuido com os fatores de risco modificáveis. Isso é importante para a gente checar. Tá? Essas são as condições genéticas. Mas as condições congênitas são aquelas que já nasceram conosco. Por exemplo, existem algumas situações chamadas cardiopatias congênitas, que são as comunicações interatriais, comunicações interventriculares, e existe uma outra chamada FOP, que é forame oval patente, que é muito comum na população. Imagine, uma em cada quatro pessoas na média possui um buraquinho de comunicação no coração. E muitas vezes isso passa desapercebido, a pessoa não tem absolutamente nenhum sintoma, nenhum sinal de sintoma ao longo da vida. Mas às vezes isso pode ser uma situação em que um trombozinho pode se passar de um lado para o outro, e a gente fica na dúvida. Será que foi esse danado desse FOP que aconteceu isso? Forame oval patente? Não sei. Existem umas outras situações, como coarctação de aorta, enfim. Essas são condições congênitas, em que eu já nasci com elas. Agora, as questões genéticas, em que eu tenho um maior risco por conta da minha família, também precisam ser sempre levadas em consideração na nossa anamnese, né? Na nossa avaliação clínica. É verdade. Doutor Gustavo, nós falamos, lógico, no Excepcional, uma referência, creio até para o Brasil, do Hospital Metropolitano. As cirurgias lá, os atendimentos, eles vêm pelo órgão regulador, ou seja, tudo pré-agendado, esse é o funcionamento. Ou seja, ele não é tido como um hospital, por exemplo, de portas abertas. É por aí, doutor? Chama isso de porta fechada, né? Então imagine uma situação em que, de repente, o pessoal viesse com uma condição que achasse que fosse cardíaca, uma falta de ar. E, de repente, nessa falta de ar, na verdade, ele tem uma pneumonia. Eu vou conseguir mandar esse paciente para casa? Não vou conseguir mandar ele para casa. E, às vezes, ele ocupa um lugar. Era para estar em outro hospital, ele precisava de atendimento, mas, às vezes, o nosso serviço poderia ajudar uma outra pessoa com condição cardiovascular. Então, o fato de ser porta fechada ajuda a estruturar melhor um serviço chamado terciário e quaternário. Então, a gente tem algumas classificações de unidade de saúde. A atenção primária é aquela porta de entrada do indivíduo. Então, quando eu tenho alguma condição, uma diarreia, uma dor de cabeça, uma hipertensão bem controlada, né, uma inicial, um diabetes, isso pode ser feito na unidade básica de saúde.
ou no médico clínico, né, perto da sua casa, enfim. Então, um clínico consegue avaliar essa identificação de uma condição primária. Uma instituição secundária é aquela que consegue fornecer um atendimento um pouco superior. E uma instituição de nível de atenção terciária, aí é aquele que faz cirurgias complexas, neurocirurgias, cirurgias cardíacas, transplante cardíaco numa indicação quaternária. Então, essa estratificação da saúde, também é importante que a população saiba que muitas vezes isso não é de conhecimento geral. O Hospital Metropolitano é uma instituição terciária quaternária. Então, se ele é terciário ou quaternário, ele não pode ter porta aberta, porque se ele tiver porta aberta, ele vai superlotar. E se ele superlotar, eu não consigo dar o atendimento adequado para a população que realmente precisaria. Isso, o ideal é que o indivíduo, como porta de entrada, ele tenha uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Essa unidade de pronto atendimento vai fazer a avaliação, vai identificar realmente qual o problema daquela pessoa e, se por acaso for um problema cardiovascular, vai ser encaminhado, através da regulação estadual, para o Hospital Metropolitano. E lá a gente vai tratar de modo definitivo esse paciente. Nós estamos ao vivo, é importante que se diga pelo canal do YouTube, aqui da Dr. Play, mais precisamente o Dr. Play Saúde. As pessoas estão interagindo, quero agradecer a audiência do Felipe Vieira, que faz uma pergunta: qual seria o problema mais comum que as pessoas habitualmente fazem que culminam, por exemplo, em doenças cardíacas? Ou seja, em que ponto deveria-se ter mais cuidado no dia a dia, nos procedimentos, nessa vida cada vez mais atribulada, mais imediatista, mais corrida? E aí, doutor? Atualmente a gente tem uma pesquisa chamada Vigitel, em que se faz uma ligação telefônica para os lares e se identifica, logicamente que é de modo indireto, a prevalência das doenças, das condições na população brasileira. Perceba que 1/3 da população adulta tem hipertensão arterial. Então, qual é a condição mais prevalente na nossa, que a gente chama de condição não transmissível, né? Eu não passo para o outro diretamente uma hipertensão arterial. Mas qual é a condição mais prevalente? É a hipertensão arterial sistêmica. Então, talvez se nós controlássemos a hipertensão arterial, nós conseguiríamos realmente combater grande parte das doenças cardiovasculares. Só que como é que eu combato a hipertensão arterial? Principalmente com medicação e sem medicamento. O sem medicamento, eu chamo isso de tratamento não medicamentoso, é fazer uma dieta saudável, perder peso, né, ter hábitos de vida mais saudáveis. Principalmente esses dois, dieta e perda de peso. Só que perda de peso eu faço atividade física, por exemplo. Então, se eu fizer tudo isso, eu já vou estar num ambiente mais propício para que eu baixe o colesterol, para que eu controle minha glicemia, para que eu pare de fumar, porque senão minha eficácia do treinamento físico vai ser mais prejudicada. Então, estar no ambiente adequado, em pessoas que vão cuidar da sua saúde de modo não farmacológico, vai fazer toda a diferença para que a gente controle. Então, se eu pudesse ter uma intervenção apenas, talvez, como é a mais prevalente, seria o controle da hipertensão arterial. Isso, indiretamente, a gente combateria todos os outros fatores de risco mais importantes, modificáveis para controle das doenças cardiovasculares. Muito interessante. Doutor Gustavo Fernandes, eu sou aficionado pela tecnologia. Eu estou pensando aqui na robótica também. Como é que está a atuação da robótica? Nós não temos ainda o robô cirúrgico, vamos dizer, um dos mais avançados do mundo, o Da Vinci, o XI, mas notamos que vários segmentos, por exemplo, no Recife, em outras capitais que tem o robô, daqui deve estar chegando, né, a qualquer momento, uma atuação muito direta da robótica. Em relação ao coração, será que essa atuação já é feita ou em alguma sistemática o robô, comandado obviamente pelos grandes médicos como o senhor, em que ponto poderá ajudar? Hoje em dia, imagine a situação, né? O olho humano e a técnica, logicamente, que vai sendo treinado e vamos ficando cada vez melhores. Mas imagine o milimétrico que é colocar um stent numa placa aterosclerótica com uma condição específica de um modo perfeito. Então, o robô vai entrar nesse sentido, exatamente identificar e colocar a insuflação perfeita, ver qual é o local em que se precisa colocar esse stent de modo adequado, colocar uma válvula cardíaca, essa TAV, por exemplo, no momento adequado. Então, a robótica vem para realmente auxiliar, né, fazer com que sejam feitos procedimentos ainda mais seguros para os nossos pacientes, de modo que a gente consiga ajudar a salvar vidas cada vez mais, né? Mas isso é uma realidade que logo, logo isso vai acontecer.
né, dentro daquela questão de dobrarem os conhecimentos em pouco espaço de tempo, né, salvo engano, a lei era que a cada 18 meses se dobraria a velocidade dos transistores, enfim. Hoje em dia, essa lei não está acontecendo mais não, está se dobrando com muito mais velocidade. Então a gente precisa também se adequar a essa nova realidade para que os nossos pacientes possam ser beneficiados da melhor maneira possível. Muito interessante, assim, umas informações, eu julgo até inéditas, né? Porque sempre fomos e somos aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play bem abrangentes e agora nós temos abordagens integrativas nas doenças cardíacas. Hoje a visão é muito multidisciplinar. Como é que o senhor vê essas outras terapias, outras fundamentações que possam se associar aos tratamentos, ou seja, pré-cirúrgicos ou pós-cirúrgicos? E aí, doutor Gustavo? Então, assim, a gente tem sempre uma terapia não farmacológica junto de uma terapia farmacológica. A gente não pode se apoiar apenas na medicação. Mas também a gente não pode ser cabeça fechada e dizer assim, ah, não tomo remédio de jeito nenhum, a indústria farmacêutica e aquelas leis de conspiração que podem realmente atrapalhar o nosso cuidado. Então a gente precisa ter tudo junto. E dentro das terapias não farmacológicas, além daquelas tradicionais de dieta saudável, de alimentação adequada, de exercício físico, perda de peso, talvez essas questões integrativas possam ajudar também. É público e notório que alguns pacientes que têm, por exemplo, uma espiritualidade mais aumentada, fé, isso pode fazer com que melhore a condição cardíaca desse paciente e os desfechos como um todo. Também é sabido as outras situações, como por exemplo yoga, que vão fazer com que o estresse reduza, que o estresse é um mal do século, né? Quem é que não tem uma vida estressada hoje em dia? Vários problemas para resolver e tudo mais. Só que aquela pessoa que tem um controle do estresse adequado, seja com yoga, como eu falei, tai chi chuan, algumas questões de meditação, isso fazem com que as coisas possam melhorar. Acupuntura, massagens, então massagens logicamente relaxantes para poder o estresse baixar. Então essas são terapias adjuvantes. Então logicamente que terapia não farmacológica e farmacológica são logicamente fundamentais no tratamento, mas essas terapias integrativas não podem ser esquecidas e podem sim auxiliar no tratamento adequado dos pacientes. Doutor, achei sensacional quando o senhor fez a ligação da fé com toda essa sistemática da saúde. Aí vem o meu pensamento, as pessoas que estão na famosa fila de transplante aguardando um novo coração. Tem que ter muita fé e determinação. E aí, doutor? Muita, né? Porque é uma fila, mas não é uma fila. Porque uma fila a gente sabe qual é a nossa posição. Só que na fila do transplante cardíaco depende de muita coisa, depende da gravidade da pessoa, depende das condições, das patologias, depende do tipo sanguíneo, depende de muita coisa. Então a gente precisa ter fé que vai dar certo. E eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Esse é o tratamento adequado, é isso que a gente precisa fazer. Então vamos ter fé. Eu não sei se você sabe aquela questão da atração, né? Então assim, a gente tem que pensar positivo, a gente não pode pensar, ai meu Deus, eu não vou conseguir o meu transplante, não vai dar tempo de chegar, eu vou morrer antes. Tem que pensar que vai dar certo. E esse pensamento positivo faz com que as coisas se animem mais e você consiga ter uma qualidade de vida adequada até que o tratamento definitivo, que no caso específico aí do exemplo, né, é um transplante cardíaco, para que a gente possa tratar o paciente de modo adequado. Então, pensamento positivo sempre, já diria minha esposa. Sempre pensamento positivo. Você não pode pensar, eu não vou ser sorteado, eu não vou conseguir o coração, não vai dar certo. Você tem que pensar no positivo. Você tem que sempre pensar no positivo que vai dar certo. E às vezes dá certo, acontece. Com certeza. Doutor Gustavo, nós tivemos agora recentemente, e com muito sucesso, graças a Deus, toda a situação do Faustão, né? O Fausto Silva está com um coração novo e isso trouxe uma evidência muito grande nos transplantes. Inclusive já é notado aí um maior volume de doadores e de pessoas que estão dispostas, algumas indo até no cartório e deixando por escrito, qualquer coisa, eu sou um doador de órgãos. Como o senhor está vendo toda essa história? Isso é importante, né? Porque assim, em alguns países do mundo existe uma indicação que todos são doadores, você tem que fazer o contrário. Você tem que dizer que não é doador para que as coisas possam não acontecer. Talvez isso pudesse ser feito aqui, mas enquanto a ordem eu tenho que ter claramente uma indicação pelo paciente ou pela família que o paciente é doador. Imagine que se coloca na situação contrária, né, Fábio? Quando a gente tem a empatia, imagine você, logicamente, perdendo um ente querido. Isso pode acontecer com todo mundo. Mas imagine você que está na outra ponta.
Você está com um filho, uma filha, está com um pai, está com alguém numa fila de transplante esperando que isso aconteça, senão ele vai falecer. E você está na expectativa que possa ter realmente alguém com uma situação de dor, uma situação muito difícil, mas que nesse momento ele possa ter o pensamento de que pode fazer com que a vida do seu familiar, do seu ente querido, possa continuar ajudando outras pessoas. E uma vida só pode ajudar várias, né? Córnea, fígado, rim, coração. Então isso é importantíssimo, que a gente possa conversar sobre isso, primeiramente, porque muitas vezes vira tabu, né? Ah, eu não quero conversar sobre isso, não, você está agorando. Mas não, na verdade a gente tem que discutir sobre isso para que na hora que isso aconteça, e a gente já falou que está todo mundo na fila, na hora que isso aconteça, as coisas possam estar claras. E, logicamente, que o fato de estar na fila de transplante, ninguém vai acelerar nada, muito pelo contrário. Quando se tem uma morte encefálica, em que a gente começa a pensar sobre isso, é porque o cérebro já não tem mais perfusão. É uma situação irreversível. E não é visto só por um médico, são uma série de médicos, um neurologista, enfim, é uma série de situações protocolares em que se diz, olha, aquela pessoa teve morte cerebral. Aquilo é irreversível, mas o coração ainda está batendo. E se o coração está batendo, os outros órgãos ainda permitem uma circulação que possam salvá-los e mantê-los viáveis para que outra pessoa possa recebê-los. Que tal doar? E aí que começa uma abordagem com a família. Não começa antes, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, se eu for doador, talvez... Assim... Não, muito pelo contrário. A nossa intenção é preservar vidas, salvar vidas, não acelerar nada. Nunca a gente pode fazer isso. Então, se a gente tiver uma conversa séria com os nossos familiares, talvez a gente consiga prolongar a vida e se coloca no lugar do outro, né? A empatia, ter a empatia, colocar no lugar da família que está sofrendo também, e você, nesse momento de dor, possa realmente causar uma alegria, um alívio na vida dessas outras pessoas. Isso é, realmente, eu imagino que a pessoa que está numa situação dessa pode ter um alívio, pensar assim, olha, meu ente querido foi tão bom e agora ele pode, no final da vida dele, fazer com que possa salvar a vida de outra pessoa. Isso realmente não tem preço. Informações extraordinárias aqui com o grande médico, o doutor Gustavo Fernandes. Doutor, saúde cardíaca no estilo de vida moderno. Lógico que vivenciamos situações muito adversas, né? A OMS diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ligamos às TVs, observamos políticos e guerras. E aí, como manter o coração saudável, doutor? Na verdade, isso é importante, né? O que a gente falou? Estresse. Então, na vida estressante de hoje, quem é que tem tempo de voltar para casa para almoçar uma dieta saudável com os filhos, com a esposa, com o marido? Difícil. Então, no corre-corre da vida, o que é que acontece? Fast food. Então, inflamação. Então, o estresse, aí o pessoal vai atrás dos vapes, essas coisas, com a ideia de que vão acabar desestressando. Então, são dois lados da moeda. Ao mesmo tempo em que a vida moderna traz uma série de benefícios, que a gente já falou sobre isso, então, uma série de avanços na medicina que fizeram com que realmente a gente aumentasse a nossa quantidade e qualidade de vida, ao mesmo tempo, muitas vezes nós vivemos num corre-corre muito grande, com ninguém tendo tempo para se exercitar, ninguém tendo tempo para cuidar da própria saúde. Isso vai fazendo com que as doenças cardiovasculares, com o envelhecimento maior da população, uma falta de cuidado, uma prevenção adequada, vá aumentando em prevalência. Então, isso é importantíssimo que a gente possa ter um meio termo na nossa vida moderna, logicamente, que a gente use os avanços da tecnologia ao nosso favor e não contra a gente, né? Doutor Gustavo, outra ideia que nós temos até comparativa, eu sei que o mundo está globalizado, né? E aí a conectividade, inclusive no Brasil, é elencada entre as maiores do mundo. Como o senhor vê quando faz um paralelo com grandes países, vamos pensar nos Estados Unidos, em relação à cardiologia aqui no Brasil. Estamos alinhados em todos os aspectos? E aí, doutor? Deixa eu te falar, meu irmão, ele terminou cardiologia lá nos Estados Unidos. E minha cunhada também está terminando agora. Eles se formaram aqui no Brasil, revalidaram e foram para os Estados Unidos. Inicialmente em Miami, agora estão em Boston. Então, o que eles vivenciam lá e falam para a gente, logicamente que não tem como comparar, né? É incomparável a velocidade das coisas, não dá para comparar. Mas o que a gente discute dos casos de lá são os mesmos daqui. As condições são as mesmas e os tratamentos são semelhantes. Então, o que a gente faz lá é a mesma coisa que a gente faz aqui. Às vezes com um delayzinho, com uma demorazinha até chegar até que as coisas cheguem aqui. Mas o treinamento que ele está tendo lá
É parecido com o treinamento que eu tive aqui em São Paulo, né? Lá no Dante Pazanese, mas é o que a gente faz aqui, por exemplo, com os meus residentes lá no Metropolitano. Então a gente consegue globalizar. A vida moderna vem para isso também, né? Vem para facilitar e com que o conhecimento e o cuidado sejam disseminados. Doutor, muito importante, isso nos tranquiliza, acalma o nosso coração também, não é, doutor? E aqui temos Metropolitano e a clínica acostumados a salvar. Já ressaltamos, e é de grande conhecimento, o Metropolitano. Eu queria que o senhor falasse da clínica, que eu sei que está sobre a tutela do senhor, e de repente aí vamos passar a ter um atendimento mais amplo, mais direto, mais específico, mais rápido também com o doutor Gustavo Fernandes. E aí, doutor? Na verdade, o Metropolitano, a gente já tinha aquele cuidado desde o início do Metropolitano, estou lá na enfermaria, e a gente via realmente assim, que um cuidado adequado, revisar a prescrição item por item, examinar o paciente adequadamente, conversar com os familiares, isso fazia diferença. Inclusive, na primeira avaliação que eu faço do paciente, eu falo assim, olha, a senhora está mal agora, mas eu vou jogar um pozinho mágico na senhora. De mágico não tem nada. Na verdade, o que é? Um trabalho bem feito. E, logicamente, que a gente não pode prometer nada, né? Mas a gente faz o nosso melhor, eu tento fazer o melhor possível, não é nem o melhor possível, é o meu melhor, para que os pacientes possam sair da melhor maneira possível. Então, esse cuidado de lá fez com que alguns pacientes, de alguns outros colegas, quando internavam em outras instituições, eles pediam, doutor Gustavo, tem como você acompanhar minha mãe, acompanhar o meu pai, que está internado no hospital X, Y? E aí a gente acabava fazendo realmente esse acompanhamento. E a gente via o seguinte, que os pacientes tinham um desfecho diferente daqueles que não acompanhavam. Por quê? Porque eu comparo, Fábio, como se fosse o seguinte, imagine um cenário de que você está numa academia. Então você entrou na academia, você pagou para entrar na academia e você tem acesso à academia, você tem acesso às máquinas, aos professores, às aulas. Algumas pessoas vão ficar super bem dessa forma, mas alguns outros vão precisar de um acompanhamento exclusivo, específico, um personal trainer. Então eles vão contratar um personal trainer que vão fazer um treinamento adequado para que você possa sair de uma maneira melhor. Aí, por exemplo, um outro exemplo, quando você vai para uma viagem, então você pode ter acesso a tudo da viagem, você pode contratar um guia, né, que pode te indicar os locais mais bonitos, os locais, vai lá, que pode ter foto. Nas minhas férias agora, inclusive, né, muita gente fez isso, a gente pesquisou antes, teve o trabalho de pesquisar antes e viu o que poderia ter. Mas você pode ter um acesso a alguma pessoa desse sentido. No internação hospitalar, acontece da seguinte maneira, existem médicos que são altamente capacitados, que fazem um acompanhamento desses pacientes. Por exemplo, no Metropolitano eu sou um desses. Eu acompanho todos os dias. Mas a realidade nos hospitais é o seguinte, a gente tem uma equipe médica na segunda, outra na terça, outra na quarta, e às vezes a horizontalidade desse cuidado se perde. Outra coisa também, às vezes o médico está responsável por 10 pacientes, 11, é a realidade, né? E consegue fazer de maneira adequada. Mas imagina o cuidado com a família, imagina a atenção individualizada, exclusiva, humanizada com aquele paciente exclusivo, né? Então, algumas pessoas vão ter acesso, pagando um convênio médico, seja lá o que for, ou de modo particular, enfim, eles vão ter acesso ao hospital, à estrutura dos exames, a toda a situação. Mas, às vezes, alguns vão precisar de um médico particular que possa fazer realmente aquele acompanhamento individualizado. E é nisso que se propõe. Isso já é a realidade em São Paulo. Em São Paulo, quando se interna um paciente, por exemplo, no Sírio-Libanês, no Einstein, em qualquer hospital, esse paciente aqui é de fulano de tal. E fulano de tal vai tomar as condutas. Isso faz a diferença no cuidado desse paciente. E é isso que a gente propõe fazer aqui. Algumas equipes fazem isso aqui em João Pessoa. Eu me proponho com, logicamente, como eu falei, né, jovem e tudo mais, mas bem atualizado, a fazer com que eu possa tentar fazer a diferença na vida dessas pessoas também. É isso que a gente se propõe e espero que as pessoas possam ter um desfecho adequado. Logicamente, como eu disse, né, a gente não consegue prometer nada, mas realmente fazendo o melhor, talvez a gente possa mudar o desfecho desse paciente, que é um ente querido, que realmente a gente precisa, muitas vezes, assim, logicamente que isso requer outras situações, mas que se puder ser feito um tratamento individualizado, quem sabe não vale o investimento para que a gente possa salvar nosso ente querido, né? Então é isso que a gente se propõe. E lá no Metropolitano, a gente segue esses 15 diazinhos de férias aí que eu realmente tirei para dar uma descansada, mas eu não desligo de lá, estou tentando sempre manter o acompanhamento direitinho, mas a gente quer fazer a diferença lá, são muitos pacientes atendidos, né? Todo dia a rotatividade é muito grande e como um serviço de ponta, um serviço realmente que é comparável aos grandes hospitais, às grandes instituições
privadas do Estado e comparáveis a outros estados, como Pernambuco, Ceará e até mesmo São Paulo, várias são as visitas que são feitas aqui no nosso serviço, que são, realmente o pessoal elogia bastante a nossa proatividade, a nossa resolutividade, a estrutura hospitalar realmente é algo a se destacar, né? Então, assim, esses são os meus dois grandes serviços, digamos assim, né, junto com a docência, e eu tenho um carinho muito grande por eles, e realmente aquela questão de ser, quando a gente gosta do que faz, né, a gente faz com coração, de coração, para coração. Então a gente precisa realmente fazer com que essas duas coisas possam dar certo para que os nossos pacientes sejam beneficiados da melhor maneira possível. Doutor Gustavo Fernandes, e no caso da Clinicar, que o senhor tão bem falou, quais seriam os caminhos? Eu sei que um deles, o Instagram do senhor, porque a partir daí ocorrerá toda a comunicação, o encaminhamento, e também tem o Instagram da Clinicar. É isso, os caminhos para que as pessoas possam ter acesso a essa diferenciação, a esse cuidado que o senhor ressaltou, tão importante em todos os aspectos. E aí, doutor? Lá na Clinicar, que eu, inclusive, começando a divulgação agora, tem os links de um WhatsApp para atendimento e tudo mais. Perceba só, depois da avaliação que a gente faz, né, pode fazer dois modos, né? Tanto avaliações, seja clínica, seja de modo cardiovascular, e também segmento, seja em pacientes internados, seja em pacientes em regime domiciliar. Então, são todas essas situações. Então, lá tem um contato, tem tudo direitinho explicando, e eu vou ter, logicamente, um prazer grande em poder ajudá-los nesse caminho aí, que eu imagino que não seja fácil, mas que com fé e com expectativa de um cuidado intensificado, a gente pode ter um resultado, um desfecho favorável, né? Aí, doutor, no caso do Instagram, só Clinicar? É clinicar.assistência médica. Clinicar.assistência médica. E o Instagram do senhor? O meu é o DR, de doutor Gustavo S. Fernandes. Esse é mais específico para os meus alunos. Lá eu discuto alguns casos clínicos, logicamente que eu fico à disposição para quem quiser adicionar lá e a gente poder conversar um pouquinho mais, mas esse aí é mais especificamente realmente para discussões de casos clínicos, para colocar alguns temas relacionados à cardiologia e medicina como um todo. Então esse é, digamos, um perfil educacional e o outro assistencial, mas agora voltado para clinicar. Mas logicamente que eu fico à disposição em ambas as plataformas. Doutor Gustavo Fernandes, cardiologista. Doutor, nós chegamos no final dessa edição sensacional do podcast Mais Vida. Eu quero agradecer o senhor imensamente. Eu posso dizer que conheço do senso de humanidade do senhor. O senhor é um médico extraordinário, ou seja, que está num caminho ascendente em todos os aspectos, no conhecimento, na dedicação e principalmente no ato nobre de salvar vidas, e que se predispôs, mesmo nas pequenas férias que está tirando, conectado sempre em estar aqui para prestar essa informação de grande utilidade pública. Muito obrigado, doutor, e as palavras finais aqui, sempre lembrando que a Dr. Play está e estará de portas abertas para o senhor sempre. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? A gente está sempre em contato aí. Eu fico à disposição sempre para que a gente possa fazer nossa vocação, né? Que você é salvar vidas, eu compartilho disso também, mas é como eu falei no começo, eu comecei a perceber realmente que é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se eu puder fazer a diferença na vida das pessoas, seja estando aqui, passando essas informações, todas que a gente teve na conversa, seja lá no metropolitano, seja no consultório, seja na aula, na sala de aula, seja nos vídeos que eu coloco na internet para que a gente possa divulgar um pouco mais o conhecimento, se a gente puder fazer a diferença na vida das pessoas, eu vou ficar feliz, eu vou ficar satisfeito, eu vou ter uma sensação de que realmente eu cumpri o meu propósito de realmente fazer a diferença. Então, fico à disposição, tá, para qualquer outra situação, fico também à disposição de quem precisar aí nas redes sociais, nas mídias, e faço votos para que você, tão grandemente, que você continue seu trabalho aí, tá, que você realmente faz a diferença na vida de todo mundo, você está de parabéns, e que a gente possa ter uma parceria aí mais para frente, quem sabe que a gente possa melhorar ainda mais esse nosso cuidado dos pacientes. Vamos sim. Muito obrigado, doutor. E assim
estamos encerrando essa edição exclusiva, agradecendo a todos que acompanharam. Eu sempre costumo dizer, o programa nunca acaba. Você, na sequência, sempre terá por completo essa entrevista no YouTube, em Dr. Play Saúde, e a partir daí aquele lema: compartilhar, não importa, recortar trechos, enviar pelas redes sociais, e essa contribuição tão valiosa, porque sabemos, temos a exatidão que a informação, principalmente esta que tivemos hoje, tão balizada, tão diferenciada, ela ajuda e ajudará em salvar vidas. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.